Oi pessoal, estamos começando a terceira aula do nosso módulo de atração de investimentos. Nas aulas anteriores, a gente discutiu por que uma empresa escolhe determinado município para realizar os seus negócios e seus investimentos. Discutimos também como o município pode criar uma estratégia, identificando aqueles setores e aqueles negócios que têm o maior potencial a se desenvolver naquela localidade. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos discutir como que o município pode se tornar atrativo a receber esses negócios. É como se fosse um jardim. Como preparamos o nosso jardim para que as borboletas cheguem, e as borboletas, no caso, são as empresas que vão conduzir e realizar negócios na cidade. Como tornar o município atrativo? E para responder essa pergunta, nós vamos avaliar algumas variáveis. A infraestrutura que o município oferece, os incentivos, a segurança jurídica e o ambiente de negócio, os serviços públicos e a qualidade de vida que o município oferece aos seus moradores. Vamos adiante. Começando pela infraestrutura, vamos identificar dois pontos principais. Primeiro, como priorizar uma agenda de infraestrutura para o município e, segundo, como financiar essa agenda, como montar um plano para viabilizar os recursos que podem financiar essa agenda de infraestrutura. Começando com um plano de priorização. Quais são as intervenções ligadas à infraestrutura municipal que devem ser priorizadas? Comece resgatando os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças identificadas durante a elaboração da estratégia de atração de investimentos para o município. Nas aulas anteriores, nós discutimos como que o município pode identificar aqueles setores onde ele tem mais força e aqueles setores que o mercado oferece mais oportunidades e também ameaças. Nós vamos começar na agenda de infraestrutura avaliando aqueles itens de infraestrutura no município que estão conectados a esses setores. Por exemplo, se é uma empresa que depende muito do escoamento da produção e depende de uma via específica para fazer esse escoamento da produção, aquela via é um item de infraestrutura que está intimamente ligado ao potencial do município atrair negócios naquele setor. Dessa forma, uma vez identificado quais são as intervenções de infraestrutura prioritárias para atrair aqueles setores estratégicos para o município, nós vamos discutir quais são as obras que devem ser realizadas de modo a atender às necessidades desses setores. Quais são as intervenções mais críticas de infraestrutura que o município deve levar adiante de forma a atender às necessidades desses negócios. Para fazer isso e para dar continuidade a essa discussão, uma vez elencada aquelas intervenções prioritárias, o próximo passo é discutir com o especialista, quem conhece da parte de engenharia, para levantar, ainda que preliminarmente, os custos dessas intervenções. Precisamos saber o que precisa ser feito e quanto vai custar. Uma estimativa inicial para começo de conversa é suficiente. E depois disso, uma vez que se sabe quais intervenções, quanto custas, nós vamos separá-las para aquilo que é de competência federal, competência estadual e competência municipal. E ainda, eventualmente, competências privadas, por exemplo, uma rodovia que passa pelo município e está concessionada à iniciativa privada. Dessa forma, nós vamos organizar uma agenda de infraestrutura levando em conta quais são os principais atores envolvidos em cada uma dessas intervenções. Nós vamos começar analisando aquelas intervenções que são de responsabilidade, são de competência do município. Como levantar os recursos necessários para que o município leve adiante a realização dessas intervenções. Para as intervenções de competência do município, as principais fontes de recursos são, primeiro,
recursos próprios do município. E a gente sabe que, eventualmente, os municípios têm uma escassez desse recurso por uma questão fiscal, de dificuldade fiscal, que é uma coisa generalizada em nosso país. Outra fonte de recurso são convênios com outros entes federativos, especialmente o Estado e o governo federal. Uma terceira fonte de recurso são as emendas parlamentares. O parlamentar daquela região, o deputado, o senador, aloca uma emenda parlamentar para realizar um tipo de obra de infraestrutura ali naquela localidade. Uma quarta fonte é o financiamento de bancos privados e bancos públicos. Uma quinta fonte, ainda muito subutilizada, são as operações urbanas. Operações urbanas é uma parceria do setor público com o setor privado, onde as intervenções urbanas são financiadas a partir do privado. Pode ser uma construtora que vai realizar um novo loteamento, que a partir da remuneração que terá desse projeto em construção, assume também a responsabilidade de realizar obras públicas complementares a esse empreendimento privado. Uma outra forma de financiar é através das concessões. As concessões é quando o serviço público concede a execução de um serviço ou de uma obra para que a iniciativa privada execute e possa ser remunerada através da operação daquele ativo concessionado. Uma rodovia, eventualmente uma usina solar fotovoltaica para abastecer a energia do município, são múltiplas possibilidades. Uma outra forma são as parcerias público-privadas, que também têm um caráter de fazer o privado financiar por aquele serviço em parceria com o setor público, que diferente da concessão, quando a gente fala de parceria público-privada, há também uma participação financeira do governo para financiar aquele serviço ou aquela obra de infraestrutura. E, por último, parcerias de reembolso tributário, que eu vou falar na sequência. Eu quero trazer um caso baseado numa lei do município mineiro de Juiz de Fora para ilustrar como funciona as parcerias de reembolso tributário. Juiz de Fora tem uma lei municipal 13.207 de 2015, que permite à prefeitura devolver às empresas, a título de reembolso, uma parcela do valor adicionado fiscal do ICMS que as empresas pagam ou vão pagar a partir de um projeto de investimento produtivo que tem naquele município. Como funciona? Eu sou uma empresa, eu preciso de um acesso para chegar à minha fábrica e eu estou fazendo um projeto de investimento que vai ampliar a minha capacidade de produção. O que essa lei permite é, a prefeitura diz para a empresa assim: olha, faça o investimento, construa o acesso que você precise e, posteriormente, quando a sua produção for incrementada, você vai começar a pagar um ICMS maior, um imposto maior, e a parcela desse imposto que cabe ao município, eu vou devolver para você a título de reembolso para você pagar aquela obra de infraestrutura que a empresa realizou. Essa é uma alternativa que dinamiza a capacidade do município em promover investimentos de infraestrutura para atender aquela necessidade de empresas que têm ali projetos de instalação nessa localidade. No caso de intervenções de infraestrutura que são não de competência do município, mas de competência ou do Estado ou do governo federal, existem outras alternativas colocadas. A gente sabe que, embora os problemas aconteçam nos municípios, nem sempre está nas mãos da administração municipal todos os meios para conseguir resolver. E aqui eu tenho um exemplo. Vocês vejam, esse é um buraco que em algum momento se abriu entre a rodovia MGC 462, que liga dois municípios de Minas, Patrocínio e Perdizes,
uma rodovia que é de administração estadual. Nesse caso, era uma rodovia onde a rota de escoamento da produção daquela região passava por essa rodovia. Esse buraco gerou, além de prejuízos, grandes riscos a gerar desemprego e a prejudicar a atividade econômica do município. Nesse caso, a gente passa a discutir o que o município pode fazer em termos de agenda para aquelas intervenções que não dependem exclusivamente das ações do município. A principal forma de trabalhar essa questão é o que a gente chama de agenda política. Quem são os parlamentares, quem são os representantes da região, tanto na Assembleia Legislativa Estadual como na Câmara Federal, e que o município pode ter uma agenda proativa de ação com esses representantes para financiar, para obter os recursos a financiar essas intervenções de infraestrutura necessárias. É o que a gente chama de lobby, mas lobby no ponto positivo da palavra, de defender os interesses daquela localidade perante os seus representantes. O município pode também, de igual maneira, ter ações complementares de captação de recursos, junto a governos estaduais e governos federais. E também é importante saber que, assim como o exemplo que dei de Juiz de Fora, da lei municipal que permite o reembolso tributário para empresas que façam intervenções, o Estado também tem, o Estado de Minas Gerais também tem o seu modelo de reembolso tributário que permite que empresas que façam investimentos em Minas Gerais e que vão gerar incremento na arrecadação de ICMS possam receber de volta, a título de reembolso, parte desses recursos que foram investidos. É importante que os prefeitos, os secretários de desenvolvimento econômico estejam atentos a essa possibilidade para que possam, junto às empresas do município, buscar viabilizar mais desses investimentos. Pensando em como o município pode se tornar atrativo, começamos abordando a questão de infraestrutura. Agora, vamos discutir questões associadas a incentivos que o município pode oferecer às empresas privadas que desenvolvam seus negócios no município, bem como o município pode oferecer segurança jurídica e um bom ambiente de negócio a essas empresas. Então, nós vamos discutir aqui quais os incentivos que o município pode oferecer, a quem o município deve oferecer ou pode oferecer esses incentivos, quais as contrapartidas que o município pode ou deve requerer das empresas para que esses incentivos sejam concedidos e, por último, qual que é a melhor forma de fazer. Nós vamos aqui pegar como caso emblemático o caso do município de Uberaba, que possui uma lei, a lei número 13.152 de 2019, e que traz, por meio dela, o conjunto de incentivos que o município de Uberaba oferece às empresas que se instalam naquele município. É importante destacar que esse arranjo de Uberaba permitiu que grandes empresas de diversos setores se instalassem nos municípios ao longo dos últimos anos. É um caso de sucesso, um caso emblemático que pode inspirar outras localidades a fazerem o mesmo e construírem sua estrutura de incentivos dessa forma. Mas quais são esses incentivos? O que a prefeitura coloca à disposição das empresas que decidem, que optam por aquele município para realizar os seus projetos de investimento? Os incentivos concedidos pela Prefeitura de Uberaba, no caso da lei que estamos apresentando, eles estão estruturados da seguinte maneira: o que a Prefeitura pode conceder às empresas? Primeiro, descontos ou isenções naqueles tributos de competência municipal, quais sejam o IPTU, o ISSQN, o ITBI. A Prefeitura pode também conceder a cessão de terrenos para a implantação das unidades produtivas das empresas. Então, a empresa vai se instalar, ela precisa de uma área para se instalar. A depender
das contrapartidas que a empresa vai oferecer ao município, que vamos discutir na sequência, a prefeitura pode conceder aquele terreno para a empresa. Um outro tipo de incentivo é a execução de serviços no terreno onde a empresa vai se instalar. Estamos falando de terraplanagem, de serviços de limpeza, do preparo do terreno para que seja instalada aquela empresa que o município está atraindo. É possível também, de acordo com a lei, a construção de vias públicas de acesso aos empreendimentos. É um outro tipo de incentivo previsto em lei, aqui no caso de Uberaba. A construção de rede de coleta de águas pluviais e de esgoto sanitário, que vai ali complementar a instalação e a conexão da empresa, é também possível de ser realizada pela prefeitura. E, por último, a alimentação de energia elétrica, o financiamento dos custos dessa conexão de energia elétrica podem ser assumidos pela prefeitura. Definidos quais os incentivos que o município pode conceder a essas empresas, a discussão passa a ser quais são as contrapartidas que devem ser exigidas da parte das empresas de forma a garantir o equilíbrio entre aquilo que o poder público oferece e aquele impacto que as empresas têm a capacidade de gerar no município. Vamos trazer aqui alguns exemplos clássicos e que estão colocados nessa lei de Uberaba e em inúmeras outras leis desse tipo pelo Brasil, de quais são as contrapartidas analisadas da parte das empresas. A primeira delas, mais tradicional de todas, é a capacidade de geração de empregos naquele município. Olha-se também níveis de investimentos que serão feitos, o faturamento e o potencial de arrecadação tributária ao município decorrente daquele empreendimento, a capacidade de geração de tecnologia, inovação e outros aspectos estruturantes que aquele empreendimento pode trazer ao município. Eventualmente, alguns municípios podem ter como estratégia fortalecer alguns setores específicos. Nesse caso as empresas sejam desse setor específico priorizado pelo município, pode-se ter uma contrapartida, se dar um bônus adicional, um incentivo adicional em função dessa situação. Aqui no caso de Uberaba, vê-se que o município deseja fortalecer o turismo. Então, as empresas do segmento de turismo têm um bônus adicional em relação às contrapartidas, de forma a fazer jus a um incentivo maior por parte do município. E, eventualmente, outras coisas, e aqui no exemplo estudado, temos empresas que investem em programas de qualidade e produtividade, empresas que têm programas de preservação ambiental, empresas que geram um impacto social em suas ações corporativas, empresas que têm investimento em formação de mão de obra ou empresas que têm algum tipo de parceria institucional com o município e que essas parcerias vão levar ao desenvolvimento econômico social. Uma vez definidos os incentivos que o município pode oferecer e as contrapartidas que são exigidas da empresa, a grande discussão passa a ser qual a melhor forma de fazer, qual a melhor forma do município conceder esses incentivos. Aqui, algumas referências. Primeiro, ajuda muito você ter uma lei municipal única, porque isso dá segurança jurídica, da previsibilidade, da isonomia e da agilidade ali naquele momento onde o município está negociando com uma empresa, na forma de agilizar essa negociação. O empresário chegou, olha, prefeito, quero investir no seu município, quais os incentivos que eu posso ter? Na primeira reunião, você já tem uma lei clara, objetiva, definindo o que a empresa tem que fazer e o que o município pode gerar de incentivo. Isso ganha tempo. Muitas das vezes, na concorrência entre municípios para atrair um determinado investimento, o tempo é o ativo mais precioso. Então, quando você tem uma lei única com essa previsão, isso dá agilidade, além
da isonomia, porque qualquer empresa que chegar para discutir com a prefeitura, ela vai estar pautada pelos mesmos critérios. Então, não se há que dizer que o município está favorecendo essa empresa ou outra empresa, porque os parâmetros estão definidos em lei. Uma outra questão a se ficar atento é buscar sempre o equilíbrio entre aquilo que o município oferece e aquilo que as empresas vão gerar. Não se pode o município dar uma extensão de incentivos muito grande para uma empresa que tem pouco a contribuir em termos de emprego, por exemplo. A gente tem sempre que pensar no legado que aquele empreendimento vai deixar para o município. Essa é a base para se balancear quais os tipos de incentivos que poderiam ser dados. E é sempre importante que a lei tenha essa objetividade em relação ao que pode ser concedido, mas a gente não consegue prever todas as situações. Então, deixar algum tipo de espaço, alguma flexibilidade na lei para tratar casos que são fora da caixa, que fogem da rotina, é interessante. O que eu quero dizer com isso? Para casos não previstos em lei, deixar como prerrogativa ou do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico ou de outra instância de governança poder avaliar aquele caso específico de acordo com a sua especificidade. E agora, para ilustrar tudo que eu acabei de dizer, eu mostro uma tabela que está na Lei de Uberaba e que busca equalizar essas contrapartidas com os incentivos. A Lei de Uberaba, ela estabelece os estímulos econômicos e os incentivos fiscais e estabelece a pontuação a que atinge determinado empreendimento. Vamos supor que determinada empresa, com o seu valor de investimento que vai fazer no município e com o número de empregos que vai gerar e com o nível de arrecadação que vai ter ao município, acumula 121 a 140 pontos. Essa pontuação, ela vai determinar quais são os estímulos econômicos e os incentivos fiscais. Nessa faixa, por exemplo, a empresa faria jus a 60% do valor do terreno a que ela vai se instalar. Ou faria jus a 6 anos de isenção do IPTU. Ou seja, aqui, por meio de uma tabela super simples e super objetiva, o município de Uberaba conseguiu estabelecer uma relação que, quanto maior a contrapartida, quanto maior o impacto que a empresa vai gerar para o município, maior é a cesta de incentivos que essa empresa pode receber. Tão importante quanto o município ter sua lei própria de incentivos, é importante que o município também conheça aquilo que o Estado oferece às empresas. Muitas das vezes, o Estado tem uma regulamentação para determinado segmento e os municípios desconhecem. E ao desconhecer, muitas oportunidades podem ser perdidas. Eu trago aqui, por exemplo, a lista de todos os tratamentos tributários setoriais que o governo do estado de Minas Gerais oferece para as empresas. São 56 setores hoje no estado que gozam de algum tipo de incentivo fiscal. O município que se apropria desse conhecimento, ele tem na sua mão um ativo muito valioso na sua prospecção, na sua política de atração de investimento. Todos os municípios que estão em Minas Gerais, eles também compartilham desses incentivos. Então, é necessário, é importante que o município tome conhecimento disso e que, ao buscar negociar ou atrair empresa de determinado setor, consiga dizer, olha, meu amigo, aqui no estado de Minas Gerais, o seu setor possui uma vantagem adicional que está estabelecida em regulamento estadual. Para esse tipo de ação, é sempre recomendável que a prefeitura se aproxime da Secretaria de Fazenda Estadual, nas suas delegacias regionais, que procure conhecer quais são essas regras e se aproxime também da Agência de Atração de Investimentos do Estado para que possa
elucidar e receber um suporte para que essa ação possa ser mais assertiva. A qualidade dos serviços públicos disponíveis no município são ativos estratégicos na política de atração de investimento e de atração de negócios para aquela localidade. Portanto, é muito importante que a prefeitura esteja ligada na qualidade desses serviços públicos. Uma cidade que não tem um sistema de fornecimento de energia adequado, certamente terá grandes dificuldades para atrair investimentos do segmento industrial, especialmente. Então, o que a prefeitura pode fazer em relação a isso? Primeiro, monitorar a qualidade desses serviços, a qualidade do fornecimento de energia, qualidade do fornecimento de água, a qualidade dos sinais de internet, do serviço de comunicação. Em relação a Minas Gerais, a gente tem a Companhia Energética do Estado, a CEMIG, que responde pelo provimento de energia na maior parte do território. É importante que o município esteja atento a eventuais gargalos no fornecimento dessa energia e esteja sempre em interação com a CEMIG para poder sanar esses gargalos. Da mesma forma, uma vez identificados dificuldades, gargalos que o município tenha, que se busque alinhar junto com a companhia de energia sobre os investimentos que a empresa fará de modo a sanar esses gargalos. A CEMIG tem um plano robusto de investimentos para os próximos 5 anos, algo em torno de 22 bilhões de reais, e o grande desafio é poder fazer com que esses investimentos aconteçam aonde se tem a maior necessidade e aonde se possa promover o maior crescimento empresarial. Este é um papel que a prefeitura pode auxiliar na interação com a CEMIG, tendo em vista a maior capacidade que terá de levar investimentos para o município, uma vez que essas questões de energia estejam bem resolvidas. E por último, ainda em relação à CEMIG, eu mencionaria o mapa de disponibilidade de energia. O que é isso? A CEMIG tem um mapa do território de Minas indicando quais são os pontos do território onde há maior disponibilidade ou maior restrição para a ligação de energia elétrica na sua rede de transmissão e distribuição. Quando o município está negociando com determinada empresa e onde a definição do local onde essas empresas vão se instalar passam necessariamente por onde essas empresas vão se conectar à rede da CEMIG, é importante conhecer um pouco sobre esse mapa de disponibilidade para que se possa localizar as empresas nos pontos onde haja energia e haja energia ao menor custo possível de ligação. E para fechar esse módulo, a gente fala muito, né, de atrair empresas para o município e a gente tem que ter em mente que quando a gente atrai empresas, a gente atrai, na verdade, as pessoas. São os executivos das empresas que nós estamos negociando, os trabalhadores da empresa que nós estamos negociando e que são essas pessoas que tomam suas decisões de onde realizar os seus investimentos e de onde vão trabalhar, de onde vão construir suas vidas. É por isso que um item tão importante quanto os que eu mencionei é a qualidade de vida que o município oferece aos seus moradores. Quando a gente fala em qualidade de vida, nós estamos falando de bons níveis de segurança pública, de educação, de saúde, uma oferta de lugares públicos, locais públicos que sejam agradáveis a quem vive na cidade. E aqui eu trago alguns exemplos, como um parque na cidade de Poços de Caldas, onde as pessoas aí numa tarde de verão conseguem levar os filhos, passear, se divertir. Bons níveis de residência de qualidade, oferta de boa qualidade de residência. E aqui, como exemplo, um condomínio residencial na cidade de Nova Lima. Atividades noturnas, como essa praça em época natalina, super enfeitada aqui em Varginha. E ainda bons restaurantes, bons lugares de lazer. Aqui um exemplo de um restaurante de comida mineira muito conhecido em Belo Horizonte. Então, atrair investimento
é mais do que atrair empresa, é atrair pessoas e ter pessoas de qualidade, pessoas que elevam o nível da cidade junto do município. Com isso, fechamos nossa terceira aula do módulo de atração de investimentos. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham até aqui e até a próxima.